Olá, hoje nós teremos uma apresentação bastante bacana, um debate informal, com dois grandes especialistas em medicina fetal, com o tema Novas tecnologias aplicadas à reconstrução da imagem fetal. É um tema bastante inovador, bastante moderno e interessante, né? Eu vou me apresentar, meu nome é Sérgio Kobayashi, eu sou especialista em medicina fetal, Febrasgo, sou mestre em obstetrícia pela Escola Paulista de Medicina Unifesp, doutor em radiologia pelo INRAD, HCFM USP, sou médico assistente doutor do INRAD e aqui na Sociedade Paulista de Radiologia sou coordenador da imagem da mulher em obstetrícia e medicina fetal e também coordenador do grupo de estudos em ultrassonografia da SPR. E atualmente também estou como vice-presidente da Comissão Nacional Especializada em Ultrassom e Ginecologia e Obstetrícia da Febrasgo. E eu vou apresentar o professor Maurício Saito, que está aqui ao meu lado, que é mestre em Ciências e Saúde pela Uniluz, é membro titular da Academia Latino-Americana de Ultrassonografia, cadeira número 34, tem habilitação em Medicina Fetal pela Febrasgo, pela MB, é diretor-geral da clínica Unimef, Conceptus, Unidade de Medicina Fetal de São Paulo. E eu vou apresentar o Dr. Heron, que falará então sobre as novas tecnologias aplicadas à reconstrução da imagem fetal. Professor Heron, ele é médico assistente estrangeiro da Universidade de Paris, professor visitante do The Children's Hospital of Philadelphia, é membro da Academia Brasileira e Latino-Americana de Ultrassonografia. Então, Heron, podemos começar. Vamos sim. Bom, a todos, obrigado Sérgio, obrigado Maurício, está um prazer muito grande estar com vocês aqui e poder falar um pouquinho sobre novas tecnologias aplicadas à reconstrução da imagem fetal. Esse é um tema que eu gosto muito porque eu estou vendo um desenvolvimento muito grande nessas novas tecnologias e isso vem nos ajudando, sem dúvida nenhuma, cada vez mais em diagnóstico, discussão multidisciplinar, avaliação de prognóstico e etc. Então, vou compartilhar com vocês aqui algumas experiências nossas no nosso dia a dia de imagens em exames. Nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Então, eu venho trabalhando com essas imagens fetais há muitos anos, né, e nós vamos com um time multidisciplinar tentando estudar como a gente pode melhorar nossas imagens no nosso dia a dia e como isso pode repercutir nos nossos exames, nos nossos diagnósticos. Essa imagem, essa reconstrução 3D que vocês estão vendo, isso é uma impressão 3D de um feto de 37 semanas. Então, a grande particularidade dessa imagem, desse modelo impresso em 3D, é que reflete exatamente o nosso exame, né? Então, nada dessa imagem foi manipulada, ela foi simplesmente segmentada, ela foi posteriormente pintada, mas isso para um uso num documentário, mas isso representa um exame de ressonância magnética de 37 semanas. Todas essas imagens, quando elas saem de um exame de ultrassom ou ressonância, elas são segmentadas. Hoje existem vários softwares de segmentação 3D, sejam eles softwares, você segmentando a imagem numa tela de computador ou segmentando a imagem na própria realidade virtual. E isso, com a ajuda de inteligência artificial, vem nos ajudando muito na reconstrução 3D, no caso aí medicina fetal, auxiliando no nosso tempo e na nossa qualidade da imagem. Então aqui vocês podem ver alguns exemplos, né? Vocês veem aqui um feto portador de um teratoma cervical, aqui vocês veem um modelo de umas vias aéreas de um feto com balão endotraqueal, um feto que estava sendo tratado com uma hérnia diafragmática. Então, o objetivo dessas imagens não só reforçar o diagnóstico visto na ultrassonografia, numa ressonância magnética, mas gerar modelos 3D que eu possa discutir com a equipe que vai receber essa criança no pós-natal. Então, a gente antecipa um planejamento cirúrgico
ainda intraútero. Isso também ajuda na própria discussão com o casal, né? Então você vê, faça um diagnóstico de uma fenda lábio-palatina e o cirurgião que vai receber essa criança no pós-natal já quer conversar com os pais sobre como é que vai ser o procedimento cirúrgico, a extensão da lesão e tudo mais. Quando eu tenho essas imagens reconstruídas em 3D, essa discussão, seja ela multidisciplinar ou com o próprio casal, fica mais facilitada. Em patologias complexas, né, que eu possa somar as imagens do ultrassom com ressonância magnética. Então, vocês veem aqui uma imagem de um tumor rabidoide, num feto de 36 semanas por ultrassom, e aqui a imagem de ressonância magnética. Eu posso combinar essas imagens, então são as imagens combinadas aqui no pré-natal. Vocês veem aqui invasão tumoral, o tumor aqui em verde, né? E eu posso comparar essas imagens do pré-natal com as imagens também reconstruídas no pós-natal. Então eu posso muitas vezes buscar informações do pré-natal e trazer essas informações para o pós-natal. Então, vocês veem a imagem aqui reconstruída em 3D, aqui já por uma tomografia computadorizada no pós-natal, e a impressão 3D desse feto com um grande tumor rabidoide. Isso nos ajuda muito em situações que é difícil o exame na gestante. Então, vocês veem aqui, eu tenho uma gestação quadrigemelar, eu quero estudar melhor a anatomia desses bebês. Quando eu tenho essas imagens reconstruídas em 3D e com essas possibilidades de visualização, esse estudo anatômico ele fica mais facilitado. Grandes lesões tumorais no feto, como vocês veem aqui, um teratoma cervical. Então, essas imagens foram segmentadas, preparadas. Vocês veem aqui o tumor em verde, a relação do tumor com as vias aéreas. E eu posso também fazer o quê? Gerar vídeos, usar realidade virtual. Eu posso navegar no interior do feto. Então, nós estamos falando aí de um feto de 37 semanas, em que nós estamos navegando numa imagem de ressonância magnética reconstruída em 3D e vendo a relação tumoral do tumor aqui, um tumor em verde, com as vias aéreas, mostrando a permeabilidade das vias aéreas. Olha que interessante esse caso. Em cima, na letra A, vocês veem uma broncoscopia virtual no feto por ressonância magnética e aqui comparando com a broncoscopia no pós-natal. E o diagnóstico aqui pré-natal de uma atresia brônquica sendo confirmado posteriormente no pós-natal. Então, as imagens antes nós víamos assim, essa é a nossa vista inicial no exame de ressonância magnética e aqui já com uma visão interna através de uma broncoscopia virtual. Ou podemos fazer também, nesse caso aqui, um contexto de válvula de uretra posterior, uma cistoscopia virtual. Então, eu consigo navegar no aparelho urinário do feto dilatado, entrando pela uretra, entrando na bexiga, nos uretérios dilatados até os cálices. Então, eu consigo ter uma visualização muito boa em 3D e usando mesmo em realidade virtual, e essas imagens são perfeitamente comparáveis às imagens visualizadas no pós-natal. Veja esse caso, eu tenho aí uma circular de cordão, eu tenho uma malformação de Arnold-Chiari do tipo 2. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é que eu consigo hoje fazer uma fetoscopia virtual e vocês veem que eu comparo com o real, né? Então, vocês veem a fetoscopia virtual feita 2, 3 dias antes da fetoscopia real, e vocês veem que tudo que eu vejo aqui no virtual, a meningomielocele, aqui a meningomielocele, tudo que eu vejo no virtual, eu consigo correlacionar com o visto na fetoscopia real. Isso tudo pode ser usado também em ambientes virtuais, imersivos, como o metaverso. Então, eu posso jogar tudo isso que eu mostrei para vocês em imagens no metaverso e fazer discussões multidisciplinares. Aqui eu estou na minha casa preparando para uma reunião clínica no metaverso. Então, eu posso, dali da minha casa, entrar nesse ambiente virtual, encontrar outros médicos, eu encontrar alunos de medicina e eu posso dar aula, então, dentro desse ambiente imersivo com os casos que nós avaliamos ali na clínica. Vamos ver um caso que
que reproduz isso tudo que eu falei para vocês. Isso é um caso de um craniópagos, né, um diagnóstico primeiro trimestre, que eu estou fazendo uma avaliação por ultrassom e ressonância magnética com 23 semanas, né, e em seguida nós vamos adicionando as informações pré-natais, as informações pós-natais. Aqui eu tenho impressão 3D do parênquima desses dois fetos, eu tenho aqui a inervação, vascularização e tudo mais. Isso vai nos auxiliando no planejamento cirúrgico. Então, aqui eu estou usando realidade virtual, aqui eu estou usando ambiente de metaverso, dentro de uma discussão multidisciplinar, e aqui eu estou usando impressora 3D. Aqui o parênquima cerebral de um dos fetos numa cor, em outra cor o parênquima do outro, aqui a sua vascularização, é como se a gente pudesse montar como se fosse um quebra-cabeça. Então nós temos aí formas diferentes de visualização, que, sem dúvida nenhuma vai nos ajudando no procedimento cirúrgico, em fazer uma medicina cada vez mais precisa. Então vocês veem aí os modelos físicos reproduzidos por impressoras 3D sendo usadas justamente no pré-operatório. Isso se aplica também em outras situações complexas, como na separação desses tóraco-anfalópagos. Aí nós geramos os modelos 3D para o planejamento cirúrgico depois no pós-natal. Aqui eu estou fazendo uma discussão dos toracópagos na realidade aumentada. Então, eu vejo o meu ambiente, vejo o meu exame como uma imagem holográfica, o outro médico à distância está vendo o ambiente dele, vendo a mesma imagem holográfica, eu consigo dialogar com ele, discutir o exame, os dois podendo manipular as imagens reconstruídas em 3D. Então, eu passo a diminuir distâncias, eu posso conversar com o médico na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, isso com uma facilidade muito grande. Então, é como se fosse uma reunião de especialistas. Vocês veem aqui na realidade aumentada, eu estou avaliando um teratoma sacrococcígeo, né? Olhando aqui, vocês veem a invasão do tumor aqui. Eu posso também levar esse exame em um ambiente de metaverso. Então, esse é um ambiente totalmente imersível, mesmo caso, vocês veem aqui o teratoma, as imagens reconstruídas em 3D, e eu posso ter o exame original também. Então, eu posso ver essas imagens reconstruídas, manipular essas imagens, ver a relação do tumor com as outras partes moles do feto, com as outras estruturas, e ver também as imagens originais. Isso é uma reconstrução do 3D do coração fetal. E aí foi a primeira vez que navegamos dentro do coração fetal. Então, nós temos aqui a impressão 3D do coração, em tamanho real, a imagem original e aqui a navegação no seu interior. Hoje eu estou orientando uma tese de mestrado, com isso aqui uma segmentação do coração fetal já dentro da realidade virtual. Ou seja, eu faço a aquisição volumétrica no aparelho, eu jogo para esse software de realidade virtual, que eu vou segmentar camada a camada e gero então os modelos virtuais e físicos. Então aqui vocês podem ver o seguinte, eu estou fazendo aqui uma discussão multidisciplinar. Aqui tem uma outra cardiopediatra no metaverso dentro do coração fetal. Então, eu estou discutindo o coração fetal com uma cardiopediatra dentro do coração fetal. Então, sem dúvida nenhuma, são novas visualizações que nós temos que nos ajuda aí, pode ajudar no nosso diagnóstico, avaliação do prognóstico e etc. Aqui uma impressão 3D do coração fetal. Então, estou mostrando uma transposição de grandes vasos, né? Aqui a imagem segmentada e a imagem aqui impressa por uma impressora 3D. Veja que caso interessante esse aqui. Vocês veem aqui um grande aneurisma de ventrículo esquerdo. Essa aqui é a imagem original, aqui o arquivo virtual e aqui o arquivo físico impresso em 3D. Então, vocês veem nitidamente aqui as 4 câmaras e vocês veem aqui o aneurisma. Então, isso, sem dúvida nenhuma, numa discussão multidisciplinar, se aplica muito bem. Aqui eu estou fazendo um planejamento dentro de um contexto de acretismo placentário. Né? Então, o diagnóstico foi feito no ultrassom, foi confirmado ali na ressonância, nós fizemos a navegação virtual e nós fizemos, então, essa reunião no metaverso, avaliando a invasão da placenta na serosa vesical.
Vocês veem aqui um outro caso de craniópagos, né, reconstruídos em 3D a partir de ressonância magnética, né, a impressão 3D deles, então vocês veem aqui o parênquima cerebral deles impresso em 3D, é isso já ajudando, então, o planejamento cirúrgico pós-natal, e aqui já uma discussão com o modelo 3D e já um neurocirurgião preparado para usar essa discussão também no metaverso. No metaverso, então, eu posso conectar equipes, né? E aqui, então, vocês estão vendo já a equipe no ambiente de metaverso discutindo, então, toda essa discussão, toda a discussão feita aqui no metaverso. Né? O vídeo, infelizmente, ele não rodou aqui, mas você pode ver as equipes discutindo, então, as imagens, sejam elas reconstruídas em 3D ou as imagens originais no metaverso. Tudo isso hoje é possível com mais facilidade usando algoritmos de inteligência artificial. Então, vocês veem aqui, eu tenho mostrando para vocês um algoritmo que no meu exame de ressonância magnética, ele está identificando o líquido amniótico. Então, ele já vai separando as estruturas e segmentando automaticamente e me dando informações, por exemplo, como o volume total do líquido amniótico. É importante também, hoje existe algoritmo corrigindo o artefato de movimento. E isso nos facilita na segmentação das imagens. O artefato de movimento na ressonância fetal é algo que atrapalha muito a imagem, então esse algoritmo ele vai corrigindo, então, os artefatos de movimento. A ideia nossa é ir somando algoritmos no exame de ressonância magnética para que nós tenhamos, então, a segmentação da imagem de uma forma mais acuraz e de uma forma mais rápida. Então, a ideia é um algoritmo, durante o exame de ressonância magnética, vocês terem, então, as imagens, ele identificando as estruturas fetais e já nos auxiliando, então, na reconstrução 3D. Então, tudo isso vai nos ajudar, pode reforçar o nosso diagnóstico previamente feito, vai nos ajudar no planejamento da conduta durante a gravidez e no pós-natal. Isso pode ser útil também na educação médica, em treinamento médico e também facilitar a comunicação com os pacientes e os seus familiares. Né? Isso é o que a gente chama medicina 4.0. São especialistas usando esses modelos reais de imagem com alta definição, com essas ferramentas como impressora 3D, as realidades expandidas, aí eu falo realidade virtual, realidade aumentada, metaverso e etc. E tudo isso levando a uma medicina de maior precisão. Então, eu queria agradecer, foi um prazer muito grande estar falando aqui para vocês. Muito obrigado. Muito bacana, Heron. Eu acho que o seu trabalho reflete todo o seu lado pessoal, que você é um cara muito criterioso, um cara que vai atrás, inovador. Eu acho que isso é muito bacana. Obrigado. E também o fato de passar os seus conhecimentos para as outras pessoas, né? Eu acho que todos, né, Maurício, Heron, a gente tem sempre esse intuito de o conhecimento que a gente tem, a gente tentar passar para todos que estão aí começando, né? Então, parabéns, né? Obrigado. E aqui nós temos um grande cirurgião fetal, Maurício, né? E o Maurício Saito tem uma grande experiência em relação à correção intraútero de muitos desses defeitos fetais, né? Acho que até que ponto, como é que você enxerga essa evolução da imagem para facilitar o seu trabalho de cirurgião fetal?
Excelente apresentação, Heron, uma honra estar aqui com vocês, Dr. Sérgio. Eu acho que essa parte que o Heron mostra é extremamente importante, primeiro para discutirmos os casos, né? Tem muitas patologias, muitas intercorrências fetais que a gente não sabe exatamente o que é, né? Então, se você tem um banco de dados com essas informações vinculadas à qualidade de imagem, à imagem 3D, você pode diagnosticar, primeiro ter um diagnóstico mais preciso. E os bancos de dados que nós temos hoje, inclusive, acrescenta em termos de você fazer o diagnóstico de alguma síndrome, justamente para estabelecer o melhor tratamento para aquela situação, para aquele caso. Juntamente com isso, a gente tem hoje diversos métodos laboratoriais, né, que muitas vezes hoje, para a gente tratar uma hernia diafragmática, o cariótipo, não, que é o que a gente utilizava como parâmetro hoje, tem mais de 220 variantes gênicas, né, então fica cada vez mais complicado você determinar o prognóstico. E eu acho que essas imagens ajudam nesse sentido. Primeiro, no diagnóstico. Segundo, para que a paciente entenda, né, o casal entenda a situação e as possibilidades terapêuticas por caso em questão. E eu já conversei muitas vezes com o Heron, Sérgio, de casos que a gente tem, né, que ele mostrou ali, tratamento de VUP, tratamento de hernia diafragmática. Uma vez, eu não lembro, acho que foi em Recife, a gente discutiu, em casos de meningomielocele, o Heron estabelecer a medida e criar um PET específico para aquela correção daquela solução de continuidade. Nós tivemos a oportunidade de fechar agora 2 gastrosquises, porque tinham outras malformações associadas. Então, a gente teve uma dificuldade muito grande de descobrir o PET, estabelecer o PET do tamanho preciso para fechar essas alterações. Tem uma malformação em particular que nós temos abordado na meningomielocele, a cifose. Quando você faz o procedimento cirúrgico, a coluna se afasta. E então a gente tem muita dificuldade de fazer o fechamento, e aquilo que nós conversamos há um tempo atrás, de você ter uma ideia do tamanho, criar um PET específico para fazer a cirurgia em si, seria importante. Então, o que o professor Heron mostrou é fundamental dentro da nossa área, principalmente planejamento cirúrgico, né? Existem hoje treinamentos virtuais para cirurgia fetal, para colocação de balão, para laser. Então, acho que isso é extremamente válido e importante para a nossa especialidade. Exato. Eu assisto a aula do Heron e às vezes eu fico pensando assim, quanto tempo o Heron levou para preparar uma imagem final para que o médico possa apreciar, possa avaliar para, por exemplo, programar uma cirurgia fetal ou para a paciente ver né? Eu sei que isso deve ser um trabalho bastante complexo e demorado, mas agora que nós estamos com a inteligência artificial evoluindo muito rapidamente, isso tudo deve ter assim, acelerado muito o trabalho. Até que ponto essa aceleração está acontecendo hoje? Isso. Os softwares de segmentação de imagem, eles vêm melhorando muito nos últimos anos. Pra você ter uma ideia, quando nós começamos, isso foi em 2006, 2007, nós levávamos no mínimo 10 horas para fazer um caso, segmentar um caso. Se você pensar uma imagem de ressonância magnética, eu tenho ali em torno de 150, 190 cortes. E eu tenho que segmentar corte a corte. Então, isso é muito complicado, entendeu? Isso toma muito tempo. Se tiver muita coisa junta do feto, toma mais tempo ainda. Então, menos líquido amniótico, a imagem um pouquinho distorcida. A gente tem que ver que na imagem de ressonância magnética, a diferenciação da escala de cinza não é igual à ressonância de um adulto, né, porque são sequências rápidas. Então, tudo isso dificulta o trabalho, deixa o trabalho mais lento. Então, com a inteligência artificial hoje, se você já tem um algoritmo que tira o que é líquido amniótico, já tem o corpo fetal ali, o cordão umbilical e a placenta.
né? Aí o algoritmo está entrando no corpo fetal ali, então eu já separei o feto, né? Aí o outro algoritmo já está selecionando para mim o parênquima cerebral, então o cérebro já está segmentado ali, né? O que acontece? Se tiver patologia, às vezes eu tenho que ir corrigindo, mas aquele trabalho maior de segmentar quadro a quadro, ele diminuiu muito. Então, nós já vimos caso de 10 horas que eu hoje apliquei novamente aquele mesmo caso e nós fizemos em 10 minutos, em alguma coisa assim, 15 minutos. Então, vocês veem que deixou o trabalho de uma forma mais amplo, né? Porque antes, se você tem que preparar 10 a 20 horas um caso, você não consegue fazer, né? Mas se você tem agora, a possibilidade de fazer em 10, 15 minutos, muda de figura e você pode fazer mais casos e deixar isso mais aplicável. O que o Heron falou, acho que é importante, que é o que a gente tinha muito essa limitação de tempo, né, Heron? E assim, teve um caso recente aí que eu mandei para o Heron, depois de 2 dias ele já mandou a imagem, né, de um caso que a gente está acompanhando, um caso difícil, está programando o parto, a gente já montou toda a equipe, mandamos essas imagens para o pessoal da neurologia, pessoal da cirurgia plástica, já conversaram o casal, então a facilidade e esse tempo, né, da aquisição de imagem, principalmente da montagem da imagem para o casal entender, isso traz um benefício muito grande, né? Facilitar a programação cirúrgica num tempo rápido e ter tempo para discutir. Porque as imagens fetais, elas vão mudando. Tá? Então, esse caso, pelo que nós soubemos, até 20 semanas não tinha se achado malformação nenhuma. Essa malformação apareceu agora. E, às vezes, as imagens, a cada 2, 3 semanas, muda a configuração da imagem. Porque o bebê tem a variação de cada estrutura funcional, né? Então, uma hidrocefalia que às vezes avança, né? Um derrame pleural que aparece, uma insuficiência cardíaca. Aí eu gostei muito dessa parte do coração que você apresentou agora, porque a gente tem 2 programações cirúrgicas aí de valvuloplastia de uma aorta pulmonar, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo para restabelecer o padrão cirúrgico, discutir, ver o tipo de balão que vai ser passado, né? Porque, por exemplo, para abrir uma aorta, a gente precisa colocar um balão específico para o tamanho do calibre da aorta. E eu acho que essa rapidez de ter esse diagnóstico é fundamental, Heron, né? Não sei o que você acha aí da parte cardíaca. Na maior parte dos casos, você ter a possibilidade entre o seu exame, seja ultrassom, ressonância magnética, até a poder fazer uma discussão multidisciplinar, conversar com o casal em um espaço menor, um pouco menor que uma semana, isso é muito factível, entendeu? Então, eu acho que tudo depende de caso a caso, sabe, Maurício? Alguns casos, realmente, a gente consegue processar essas imagens de uma forma muito rápida, isso depende muito da qualidade do exame. Né? Claro, se eu tenho um exame de ressonância magnética, que eu tenho muito artefato de movimento, o exame não foi bem feito, você não consegue fazer milagres na reconstrução. Né? O próprio ultrassom também. Né? Então, é um pouco dependente de quem está fazendo. Mas quando as imagens são adequadas, a reconstrução hoje está muito mais facilitada. Exemplificando, nós estamos discutindo um caso, Sérgio, que é um caso que o feto tem hérnia diafragmática, tem uma mega bexiga e provavelmente causada por uma anomalia de cloaca. Então eu passei as imagens para o Heron, para a equipe dele, e falou, a gente precisa ver o que nós vamos começar a fazer o procedimento. Então eu passei isso para a equipe de pediatria, para a equipe de cirurgia, e a programação por enquanto é primeiro trata o balão dentro da cavidade amniótica, planejamos o acesso ao balão, que vai ser o mesmo acesso que nós vamos tirar o líquido, colocar o gás, aí vai ter a reconstrução da parede abdominal anterior e depois finalizando com a punção vesical para fazer a abertura da válvula de uretra que está causando isso aí. Então, essa programação é importantíssima. Então, eu conversei, como o caso não tinha muito líquido, eu até conversei com a doutora que trabalha com ele, eu falei, você quer que eu faça uma infusão
antes de você ir manda ela de volta para a ressonância, ela falou, não, vamos ver o que você consegue na imagem ultrassonográfica para ver exatamente se essa estrutura é uma anomalia de cloaca. E aí na ressonância tinha uma coisa que eu não tinha reparado, Heron, porque tem tanta alteração, o bebê também tem uma escoliose na coluna importante. Então a doutora falou, ó, talvez seja uma regressão caudal, isso que vocês estão pela frente. Né? Então você vê como é importante a participação de uma equipe multidisciplinar com tecnologias diferentes para complementar o diagnóstico adequadamente e fazer a programação cirúrgica. Exato. Eu tenho uma curiosidade. Na minha cabeça, eu achava que para fazer esse tipo de reconstrução, você mesmo, o Dr. Heron, faria ultrassom, teria uma equipe especializada ou de confiança sua para fazer a tomorressonância, para você então aí fazer todo o trâmite de imagem. Mas vamos supor, né, que um outro médico de um outro lugar envia a imagem do ultrassom para você, que uma outra equipe de um hospital X te mande uma imagem de ressonância ou de tomografia. Esse casamento de exames realizados em outros locais, como funcionaria para você tentar fazer essa imagem? Ela é viável, não é viável? Ela é bem viável. Né? Ela é bem viável no sentido que você use protocolos semelhantes. Então, geralmente, quando uma pessoa está fazendo fora e vai me mandar, eu passo o protocolo. A gente já discute o protocolo antes, né? Eu gostaria dessa forma. Esses protocolos são publicados também. Entendeu? Então, você tem na literatura os protocolos, né, principalmente de ressonância magnética. Então, eles fazem esse protocolo e me mandam. Né? Posso interromper? Só para você ter uma ideia, Sérgio. Esse caso tem uma malformação facial, e eu capturei todas as imagens e mandei para ele. Ele falou, escuta, só quero saber como é que está a perna e o braço. Porque não tem imagem. Eu falei, Heroto, fiquei tão preocupado em ver a face, pegar o sistema nervoso central, que faltou a parte dos membros inferiores. Aí eu mandei para ele depois. Porque a gente, quando pega malformação, muitas vezes tem oligohidrâmino. E para quem faz ultrassom, oligohidrâmino é uma porcaria porque te atrapalha muito, não tem uma janela acústica boa, né? E aí, vamos chutar assim, de um universo de X exames, quantos por cento você tenta fazer a imagem e você fala, olha, não dá para fazer uma avaliação mais aprofundada porque a qualidade da imagem, porque tem limitações. Você tem mais ou menos essa estatística? Ou você sempre consegue? Dá para dar um jeito e fazer? O oligohidrâmino, ele é um fator limitante, sem dúvida nenhuma. Agora, depende do que você está estudando. Entendeu? Se você me falar, olha, eu estou com uma dúvida no sistema nervoso central, né? Tem uma lesão cerebral, pode ser um cisto, um tumor, alguma coisa assim. O oligohidrâmino não vai me atrapalhar, né? Porque, na verdade, ele ter na ressonância ajudou, né? Porque ele diminui o artefato de movimento. Obviamente, eu não vou ter uma reconstrução externa do feto fantástica. Pode ser que não, se for uma adraminia, por exemplo, né? Ou se for uma oligodramenia, eu vou ter mais dificuldade para segmentar. Na maior parte das vezes a gente consegue. Agora, é claro, se você falava o seguinte, eu queria que você é uma malformação facial e é uma adraminia. Aí a coisa complica, porque você não vai ter interface para você estudar bem a face do feto. Mas são pouquíssimos casos. Tá. Na maior parte dos casos a gente consegue. Às vezes não tanto quanto você esperava, mas consegue algo que possa contribuir. Né? Posso fazer uma pergunta? Você acha que é válido fazer a minifusão e sedar esses casos antes de entrar para a ressonância? Eu acho que não há necessidade mais. Não, depende que, na verdade, o que você está querendo estudar. Né? Então, falar o seguinte, você está estudando vias urinárias, né? Uma hérnia diafragmática. Eu não preciso do líquido amniótico, o líquido amniótico não vai me ajudar em nada na ressonância. Até o contrário, se você colocar líquido, você está dando espaço para o feto mexer. Atrapalha. Entendeu? Então, a única coisa que eu não vou ter perfeita é a reconstrução externa do feto.
né? Mas o tórax, o abdômen, as vias urinárias, eu vou ter a reconstrução. Seria mais para alterações externas, exatamente. Aí valeria a pena o líquido. Uma lesão, por exemplo, mesmo assim, por exemplo, se você me falar, uma lesão cervical, um tumor cervical, eu consigo diferenciar o tumor. Obviamente, quando eu reconstruir o feto inteiro, eu não vou ter uma face bonita junto com o tumor, porque vai estar todo amassado ali. Mas eu vou ter a reconstrução do tumor que me interessa. E vou ter a relação do tumor com as vias aéreas que me interessa. Então, às vezes, eu tenho um modelo 3D reconstruído, ele não é bonito, mas ele é eficaz a título de discussão multidisciplinar. Na reconstrução da imagem, você vai compor imagem. Dá para você dizer assim, tantos por cento dessa imagem é pelo ultrassom, tantos por cento dessa imagem é da ressonância magnética, e para a reconstrução a ressonância é mais importante que o ultrassom, ou o ultrassom é mais importante que a ressonância? Lógico que eu acho que depende do tipo da anomalia, ou coisa desse tipo, da idade gestacional, mas dá para você quantificar isso? Quando nós começamos o trabalho, o que a gente tinha de aparelho de ressonância magnética de protocolo eram cortes com espessura de 6 milímetros. Então, se você pensar 6 milímetros para a reconstrução interna do feto era complicado, vias aéreas era complicado. Para a reconstrução externa também. Então, às vezes eu gerava o modelo 3D do corpo fetal, mas a face não saía direito. Então, o que a gente fazia? Eu pegava, no mesmo dia fazendo o ultrassom, eu pegava a informação volumétrica da face fetal e fazia a junção desses modelos. Né? Funcionava. Hoje, com a ressonância cortando 1 milímetro, às vezes até menos no seu protocolo, eu não preciso muito do ultrassom. Mas digamos o seguinte, tem uma determinada particularidade no pé ou na mão que ali naquele momento eu não consegui ver bem nessa ressonância. O feto estava muito, sei lá, escondendo a mão, alguma coisa, e a interface não ficou boa com relação, por exemplo, a uma sindactilia. Né? Eu posso, nessa dúvida, buscar essa informação no ultrassom e levar para a imagem da ressonância. E gerar um modelo que pegou a informação do ultrassom. Hoje eu uso muito pouco isso. Na maior parte das vezes, os modelos reconstruídos por ressonância, eles são muito bons, entendeu? Então, cada vez menos eu busco informação do ultrassom. Então, há a possibilidade de você conciliar uma imagem com a outra. Com a outra. O ultrassom com a ressonância. E é uma outra coisa interessante, isso eu vou mostrar amanhã, numa aula de acretismo placentário, a própria ressonância agora buscar informação de sequências diferentes para a mesma imagem. É outra coisa também. Né? Digamos o seguinte, você viu um acretismo placentário. Eu usei uma sequência T2, que eu estou vendo ali os sinais do acretismo, né? A invasão ali da placenta até a serosa. Né? Bom, isso já é uma informação muito valiosa, mas eu queria ver o seguinte, os vasos maternos, agora eu já estou pensando no planejamento cirúrgico, como é que está a relação disso aí com relação aos vasos maternos? Né? Essa sequência que eu usei para ver os sinais de acretismo, ela não me dá essa informação. Então eu estou buscando outra sequência que me dá essa informação, volumétrica também. Bom, mas aí eu tenho uma sequência que me mostrou sinais de acretismo e uma outra sequência que me mostrou a vascularização. Eu estou vendo ela separada. Então, eu posso agora juntar pontos e aí fazer fusão dessas imagens. Então, eu passo a ter as informações da sequência que me mostrou os sinais do acretismo e a informação da sequência que me deu o mapeamento de vasos maternos. E eu junto isso numa imagem só. Entendeu? Então, dentro da própria modalidade de exame, a gente pode ter também a fusão de imagem. Né? Ou pegar, por exemplo, uma sequência isotrópica em T1, por exemplo, jogar essa informação que realçou, por exemplo, no feto, o colo fetal, que realça muito bem, ou o fígado fetal, que realça muito bem no T1, eu quero somar na informação do T2. Eu posso também juntar essas imagens numa imagem, juntar essas informações numa imagem só e ter uma imagem mais esclarecedora. Essa união de imagens, vamos supor, nessas sequências diferentes, também são protocolos específicos para isso, né? Exato. Uhum. São protocolos específicos, né?
Hoje eu vou montando os protocolos na ressonância fetal e vou usando esses protocolos em função da patologia que nós estamos estudando, né? Algumas, eu não preciso usar tudo, né? Mas eu tenho ali um arsenal ali que eu posso recorrer para me ajudar a esclarecer, né? Pode me esclarecer no momento, já me esclarece, né? Eu tendo a informação de uma sequência, informação da outra, aquilo ali vai me esclarecendo. Mas se eu quero jogar isso para uma discussão multidisciplinar, em vez de eu ficar mostrando uma sequência, mostrando a outra e tudo mais, o exame, eu posso juntar isso tudo, essas informações, reconstruir em 3D e dar uma imagem muito mais esclarecedora. Agora, é claro, você tem que ter uma equipe especializada nisso, né? Porque isso depende também da qualificação de quem está fazendo a manipulação dessas imagens, para não que tenha distorção nenhuma, né? Você não pode fabricar a imagem. Isso é um cuidado que tem que ter, né? A gente acho que está se aproximando do final da nossa discussão, né? Estou vendo o nosso reloginho aqui na frente. Acho que a gente pode encerrar então. Então eu queria agradecer do fundo do coração a dois grandes amigos, Heron, Maurício, pela participação aqui na Jornada Paulista de Radiologia. Para a gente, para mim é uma grande honra, né? E fico bastante feliz porque eu acho que quem estava assistindo ficou bastante inteirado dessas novas tecnologias, né? Então, muito obrigado em nome da Sociedade Paulista de Radiologia e da Comissão Científica Organizadora aqui da JPR 2024. Né? Muito obrigado pelo convite, Obrigado, foi um prazer. Eu né, que Maurício? agradeço. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigadão. Obrigado.